está no ar o nosso programa Pra Você. Você já sabe, né? É aquele nosso encontro de todas as semanas aqui na TV Horizonte, a emissora da padroeira de Minas Gerais, Nossa Senhora da Piedade, nossa mãezinha. Gente, para viver em sociedade, nós temos que nos reinventar a cada momento, superar barreiras para alcançar objetivos pessoais, coletivos e profissionais. E isso independente de condição física, financeira, da sua crença ou mesmo da condição social. Superação, motivação, criatividade e resiliência são elementos imprescindíveis. E o nosso convidado de hoje, ele é especialista nesses elementos que eu citei. E tem mais, é especialista em alegria. Ele faz todo mundo rir. Eu estou falando do Geraldo Sebastião Magela Dias. Nome grande? Não, gente. A gente conhece ele como simplesmente o Ceguinho, que está aqui hoje no Pra Você. Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Que alegria. Não dava para tirar o Sebastião do meio, não? Sebastião é nome de empregado de fazenda. Tião! É? Todo mundo só fala o Ceguinho, né? Mas era interessante, porque antigamente as pessoas continuam sendo devotas, mas antigamente era muito normal de colocar o nome dos filhos de santo. Então, minha mãe era devota de São Geraldo Magela. Aí colocou Geraldo Magela. Meu pai era devoto de São Sebastião. Aí colocou Geraldo Sebastião Magela. Se tivesse mais alguém devoto na família, eu tinha o nome do tamanho da Princesa Isabel, né? 17 nomes. Pensa isso, é verdade. Foi juntando tudo e ficou esse nome todo. E todo mundo conhece como Ceguinho. Aí deu uma abreviada rapidona. Mineiro tem essa mania, né? Fala tudo rapidinho, pela metade. Dá uma economia. Nós somos pão duro até para falar. O Ceguinho, e muita gente deve falar o Ceguinho, né? É ceguinho. É ceguinho. Quando é mineiro, ceguinho. Para fora fala ceguinho, Carlinhos. A gente fala no Carlinho, Ceguinho, Joãozinho. É verdade. Agora, eu queria saber um pouco da sua história. Nesse programa, a gente traz mineiros aqui para contar um pouco da história de onde nasceu, como que foi a infância. Eu sei que você nasceu aqui em Belo Horizonte, Venda né, Nova. Geraldo? Venda Nova. Eu sou da família de 8 irmãos. Agora são sendo 5 cegos. E eu estou colocando isso no meu livro, que é Um Cego de Olho no Futuro. E quando a gente faz a cronologia, eu estou surpreso comigo e muito orgulhoso de ter lembrado de tanta coisa, porque antigamente, eu estou com 63 anos, antigamente o cego, o aleijado, era tido como pedidor de esmola. Tem um ceguinho na esquina, você pode saber que ele era pedindo alguma coisa. Não se conhecia o potencial que a gente tinha, que a gente sempre teve, mas por falta de oportunidade, por falta de cultura, por falta de informação, as coisas eram bem difíceis, mas eu sempre fui muito persistente. Eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, a gente acreditar no nosso potencial, mesmo tendo uma limitação física. Não pode desistir, não. Você sofreu muito preconceito? Quando era criança, na escola, os meninos faziam piada com Eles você? falam que criança não tem maldade, não tem? Que eu levava de cocão, que eles colocavam de pedra na minha frente para eu dar um bico na pedra. E, nossa, criança antigamente, você não acredita, eles pegavam eles injetavam uma injeção de querosene, punham nos gatos, tinha mania de colocar um monte de bombinha no rabo dos cachorros, só para o cachorro sair igual um maluco. Eu lembro dessas histórias. Porque o cego mesmo, eu falo que nós temos um ouvido de cachorro, né? E o cachorro, você pode observar, a grande maioria, quando começa a soltar foguete, eles ficam desesperados, né? Então, os meninos faziam muita maldade. E me conta, você com sua família, quais são as lembranças que você tem dessa época, morando com os pais aqui em Venda Nova? Graças a Deus, eu tenho muita lembrança, assim. Eu colecionava machucados pelo corpo, porque eu enxergava, acho que 5 a 10 no máximo, mas eu agia como se eu estivesse enxergando normalmente. Então, por isso, eu era freguês do pronto-socorro. Quando chegava lá, o que foi dessa vez que esse menino aprontou? Então, eu já dei testada nele. Uma vez eu lembro que eu fiz uma curva meio fechada, assim, tinha um cara levando uma madeira e bem pontuda. Mas foi uma testada que eu dei, e aí tem a cicatriz. Então... A gente nunca esquece, né? Se esquece, tem a cicatriz lá pra lembrar. Pensa um cego roubando manga. Já roubei manga, goiaba. Como todas as crianças antigamente, né? Sem maldade, aquela coisa toda, mas a gente brincava muito. Hoje não tem esse negócio de muito asfalto. Não, acabou. A criançada na rua, né? As crianças de hoje,
Elas aproveitam da maneira delas, mas eu acho que na nossa época, na minha época, Era muito mais divertido, a né? gente aproveitava muito mais. Brincava na rua e machucava mesmo, mas daqui a pouco já estava todo mundo ali correndo e brincando novamente com muita alegria, Era né? muito bom, muito bom. Você falou dos seus irmãos também, né? É. Cegos. É um problema genético? Esse negócio, a retinose pigmentar, sempre quando tem um na família, tem 2, 3. E eu fui premiado. O primeiro a ficar cego, a primeira luz que apagou foi a minha, né? Tinha mais 4 lá, né? Mas eu falei, não, vai ser você, eu fiquei cego primeiro. Você é o mais velho dos irmãos? Não, eu sou mais novo. Mais caçula. Eu Olha, sou- foi o primeiro a ficar cego. Como diria antigamente, a rapa do tacho. Mas cada um de quem tem essa deficiência se deu bem. Eu tenho uma irmã que é palestrante, psicóloga, a outra é pedagoga, e tenho um irmão que ele é, digamos, representante comercial de artigos importados, muambeiro. Aham. E foi assim, cada um se dando bem. Minha irmã que enxerga, ela é bancária aposentada. O meu saudoso irmão Nival, ele era presidente do time do Venda Nova. E o meu irmão mais velho, também representante comercial. Ele vendia camisas, calças, tudo assim. Ele era de grandes fábricas. A família toda, os irmãos todos continuam morando aqui em Minas, Geraldo? Todo mundo em Venda Nova. Todo mundo em Venda Nova. Eu sou o único da família que nasci em Venda Nova. O resto foi Itambé do Mato Dentro, que fica perto de Itabira, Jaboticatubas. A gente falando de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o que você mais gosta no nosso estado? O que quando você vai para fora, vai para São Paulo, para Rio, eu sei que você viaja muito divulgando seu trabalho, trabalhando também. Quando você lembra de Minas ou quando as pessoas falam, o que você tem orgulho aqui da nossa gente, do nosso estado? O povo mineiro é muito acolhedor. O povo mineiro, quando você vai no interior, se você for em 10 casas, você tem que tomar 10 cafezinhos. E se você não toma, é como se estivesse desfeita, né? Desfeita. É uma fartura quando é tempo de o laranja, o manga, o jabuticaba. Você sai da casa da pessoa, ela te dá uma lata, te dá um saco cheio de fruta. E esse jeito nosso mesmo de falar, isso encanta ao resto do Brasil. Eu sou encantado com o Rio Grande do Sul. Eu acho que parece que é um país dentro do outro. Eles são muito bairristas. Eu acho isso bonito, inclusive. Mas eu gosto mesmo. Eu tentei trabalhar em São Paulo, morar lá, mas não consegui. Não deu certo. É muita coisa, é muito grande, eu fico meio que assustado. E o mineiro é mais acolhedor também, né? Tem essa coisa de abraçar mais as pessoas. A Copa do Mundo aqui no Brasil, a gente não lembra de coisa muito alegre, né? Do 7-1, tinha que ser em Belo Horizonte também, né? Mas ficamos marcados por isso. Os turistas, quando estavam aqui, eles ficaram impressionados com essa afetividade. Turistas assim que o motorista de táxi conhecia e levava para casa sem sequer conhecer a pessoa. Então todo mundo ficou impressionado, assim, como que o brasileiro é dessa maneira, né? Sim. Então, tão acolhedor, não conhece a pessoa, leva para casa, toma um café, então... Fica amigo, se brincar sabe da vida toda, né? Fica amigo. Conversa tudo ali dentro do Verdade. táxi, dentro do Uber. Agora, a gente você falou do cafezinho, né? Delícia, um cafezinho com pão de queijo, tem tanta coisa gostosa. Aliás, o pessoal de fora tem que parar de achar que mineiro só come pão de queijo. Pois pão de queijo e queijo. Mas nós temos mais outras coisas. A gente tem O que mais que você gosta da nossa comida? O feijão tropeiro é bom delícia. demais. Só coisa light, né? Feijão Só? tropeiro, feijoada. Adoro carne Frango moída. com quiabo? Não, até que frango não muito, mas uma carne moída com quiabo. E tem uma coisa que eu sempre gosto de coisas que dizem que é muito saudável. Alho, um churrasco com uma picanha com alho, nossa senhora, dá um bafo maravilhoso, né? Uma semana de bafo, mas é bom demais. Que mais? O tropeirão também, o mexidão mineiro. Tem muita coisa gostosa para comer, né? Comida Nosso mineira estado é muito rico. É de encher os olhos da gente, até o meu. É verdade, Geraldo. A gente falou um pouco da sua família, dos seus gostos. E a sua profissão, como que você se descobriu como humorista? Quando que foi isso? Desde pequeno, eu sempre fui muito brincalhão, muito espirituoso. E eu tinha o sonho de ser radialista. E eu simulava um programa de rádio no guarda-roupa. Eu pegava um gravadorzinho
E aí eu falava, bom, vamos chamar o nosso repórter que está na rua para falar do trânsito. Aí eu pausava, ia lá para a rua, apertava de novo, fazendo outra voz. Bom, estamos aqui na rua Padre Belmiro, movimento, depois voltava para o guarda-roupa, dava sequência. Aí chamava o outro repórter que ia falar da Ceasa. Aí tinha um galinheiro lá em casa, meu pai criava lá peru, galinha, essas coisas todas, vendia. Aí já, nós estamos aqui no Ceasa, o preço está esse aqui. E eu editava na hora. E eu ficava sempre querendo trabalhar. Mas o fato de eu ser cego sempre era barrado. Pô, mas você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Rádio era um sonho para você. Eu falei assim, mas eu falo com a boca. É verdade. Era um sonho, não desistir nunca. E eu sempre falava, eu tenho que ser persistente. Por isso que eu falo nas minhas palestras. Se você tem certeza do seu potencial, procure se especializar, se qualificar, porque o sucesso depende de você. E mais cedo, mais tarde, vai aparecer alguém que vai acreditar em você, como aconteceu na minha vida, o Aldair Pinto, maior nome do rádio. Quando muitos me barravam, ele foi maravilhoso. E sem eu esperar no ar, eu fiz imitação, eu contei piada. Ele falou, se você conseguir patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Que desafio. E uma semana eu consegui, né? O Pneus Nacional e as lojas Vitan, lá de Nova Lima, que eu vendia loteria na época. E devo muito a essas pessoas, e principalmente ao Aldair Pinto, no rádio. E no Jô, e na televisão, o Jô Soares. Pois é, foi lá no rádio que tudo começou. Qual rádio você ouvia nessa época? Em quem você inspirava quando você brincava de fazer programas de rádio? Era exatamente no Aldair Pinto. O Aldair Pinto, ele sempre foi muito espirituoso, sempre muito brincalhão. E eu me baseei nele em programas de rádio que tinha no Rio de Janeiro, a Turma da Maré Mansa, que tinha personagens e tudo. Então, ele me passou essa espirituosidade, essa experiência que ele tinha, e acabou que eu não imaginava me tornar um humorista, um escritor, um produtor, exatamente pela dificuldade que era muita. Você sonhava, mas não pensava que fosse chegar tão longe. Mas como eu sempre fui muito persistente, acho que não são todos que têm essa perseverança. Não mesmo. Eu sou invocado. Quando eu tenho certeza que eu sei fazer o que eu quero e que eu noto que é por causa da minha dificuldade, da minha deficiência física, aí eu faço de tudo. Eu falo, eu vou provar. Pode demorar, vai ser difícil. A gente tem que matar um leão por dia. E sendo cego, né, até achar o leão. Você também, por muito tempo, foi propagandista. Você imitava muitas vozes, fazia personagens, né? Qual que te marcou mais? Qual que você mais gostava de fazer? Acho que a maioria dos humoristas se basearam também, assim como no rádio Aldair Pinto, na televisão, no Chico Anísio, que foi um gênio. Eu acho que agora, dificilmente nós vamos ter uma geração igual a essa geração de Silvio Santos, de Chico Anísio, de Jô Soares, de Vasconcelos, porque o Chico realmente foi um fenômeno, um gênio. Então eu trabalhava na loja e sempre eu achei que a gente tem, eu falo isso no livro, você tem que usar sempre a criatividade para se destacar com competência e tudo mais. Então, quando eu trabalhava em Nova Lima vendendo loteria, que também eu usava sempre a criatividade para vender os meus bilhetes, eu vendia, a princípio, tirinha por tirinha, depois eu criei o bilhete no escuro. Eu punha o bilhete inteiro de 20 no envelope, lacrava e oferecia. Para que você ficar escolhendo o número? A sorte não é cega? Eu sou quase, então tem tudo a ver. Aí compra, a pessoa passava a comprar, aí passei a vender por atacado. Quando me ofereceram, tem uma loja que tem que ser entregue o ponto em uma semana. Aí, quem sabe, você já trabalhou como locutor de loja? Eu falei, não, mas eu topo, é meio do caminho, tem tudo a ver com o que eu quero, que é ser radialista. Aí, a maioria dos locutores de loja trabalhavam na porta com o microfone. Como eu fazia imitações, eu pedi para ficar escondido. Aí eu ficava imitando o Zacarias, Gil Gomes, como a loja era loja infantil, eu ficava imitando o Scooby-Doo. Vamos fazer economia, é barato para cachorro. Aí as pessoas entravam por curiosidade de ver quem estava imitando. E ficavam te procurando. E aí viam as ofertas que eram boas, porque não adianta eu ficar fazendo propaganda, aí seria uma propaganda enganosa, né? Mas como era, então, era para entregar em 6 dias. Em 4 dias acabou o estoque todinho da loja. Aí, claro que aqueles libaneses ali perto cresceram o olho no ceguinho e passaram a me contratar, e eu passei a ser oficialmente o locutor de loja. E depois participei do programa do Aldair Pinto e passei a ter o meu próprio programa. E na TV, quando foi que tudo começou? Foi aqui em Belo Horizonte, não foi?
Não, a televisão foi o seguinte, eu trabalhava na Rádio Confidência e o Lilico, que fazia parte do elenco da Praça Nossa, ele viu que eu estava tentando conseguir grana para ir para Cuba, que tinha uma esperança na época. Aí ele falou, Magé, você tem uma história tão bacana, eu vou falar de você no programa do Jô Soares, o Jô 11h30. Aí eu falei, olha, Lilico, você tá brincando, porque o Jô Soares não tinha internet na época, uma audiência extraordinária, só pessoas famosas que iam, só celebridades. E não é que o telefone toca lá em casa e você pode vir aqui no programa do Jô? Você nem acreditou na hora, né? Eu vou a Meu pé. Deus. Eu vou a pé, eu vou de bicicleta. E aí foi quando foram 18 minutos de entrevistas, eu achei que eu me saí muito ruim, que estava muito nervoso, mas depois o telefone... Mas não é para menos também, né? E foram 11 vezes depois. Aí eu já fiquei 11 vezes no Jô Soares? Eu acho que faltava gente, falava, não, chama a Magela. Eu ficava de plantão, aí eles me chamavam. E era uma alegria, né, participar sempre, eu imagino. Nossa, do Jô Soares, Hebe Camargo, o Ratinho, que eu gravei também semana passada. E, então, eu me sinto realmente privilegiado. E por isso que essas coisas todas... eu comecei a escrever o meu livro, que eu estou acabando agora, há mais de 15 anos. Só que na 12ª página eu travei, porque eu comecei a lembrar de momentos sofridos, de preconceitos que eu senti na pele, e aí travei. Mas a pandemia, ela veio, e essa tristeza toda, essa pandemia, fez com que eu me reinventasse mais uma vez e me superasse. Eu fiz 3 lives lá de casa, 3 shows diferentes, um do outro. Gravei o que eu sempre quis ter e que, por preconceito também, que as pessoas não imaginavam que o cego ia dar conta. O primeiro programa de humor apresentado por um cego no mundo. É Cegos, Mancos e Loucos. Tem 10 programas prontinhos, de extrema qualidade. Fechei o contrato com a emissora lá de Santa Catarina, tem que agora vender uma cota para o programa ir pro ar. E aí eu falei, pois eu vou escrever o meu livro. Foi quando em janeiro eu comecei a escrever eu mesmo através do programa de voz. Em janeiro agora desse ano. Aí eu escrevi no computador e mandava para a menina redigir e fazia a revisão. E superou todas as minhas expectativas. Ele está com no mínimo 300 páginas e que tem de tudo. Ele está extremamente motivacional e vai sair numa época ótima, no caso, no final de uma pandemia. E vai ser um livro perfeito para as empresas comprarem e dar de presente para os seus funcionários, para mostrar para ele que depende mais da nossa persistência. Uma palavra nova agora, resiliência, né? Essa é a palavra da moda agora, É né? bonita, resiliência. É persistência, é positividade e parar de ficar reclamando da vida. Esse livro deve ser lançado quando, Geraldo? Eu acredito que deve ser meados de novembro, porque tem 3 meses, né? Porque é diagramação, revisão. É um processo demorado também. Demora né? um pouco, mas ele vai sair no momento certo. Vai ser bem bacana. Um cego de olho no futuro, que é o nome. Cego de olho no futuro. Pois é, a gente sempre fala aqui dessa questão desse período de pandemia, um período que foi tão difícil para tantas pessoas, muita gente perdeu o emprego, outras pessoas tiveram problemas emocionais, depressão e tudo mais. Então você aproveitou esse momento. Lógico, foi difícil para todo mundo e está sendo ainda. Mas você ergueu a cabeça e resolveu colocar aí em prática um projeto, uma ideia que você já tinha, que é esse livro. Essa pandemia foi muito forte, né? Os sentimentos, muitas pessoas fizeram bobagens, se desesperaram, ficaram com depressão, ou muitos casos de separação e tudo mais. Então, mas agora eu sou sempre muito otimista. O lado positivo é que tivemos que antecipar a tecnologia em 5 a 10 anos e agora é saber usar essa tecnologia para a gente se dar bem. É um novo, né, que está vindo por aí. É verdade. O que você aprendeu de novo? O que era uma coisa que você achava difícil e com essa pandemia você foi lá e aprendeu e fez e tem dado certo? Essa vontade sempre de crescer, Antigamente eu falava, o meu sonho é só ser radialista, tá bom. Meu sonho é apresentar um programa de televisão ou participar de um programa de televisão. Aí foi superando, eu não imaginava nunca me tornar humorista, agora escritor. Então eu acho que assim, não tem, é infinito o sonho que a gente tem. Quando você pensa que já conquistou tudo, você faz, que coisa, como é que hoje eu consegui
em tempo recorde, talvez. Tem gente que demora 3, 4 anos para fazer um livro. E eu fiz um esforço de memória e tudo mais. E fui lembrando, eu falei assim, gente, como é que eu consegui fazer isso, gente? Que é muita história, entendeu? Marketing pessoal. Quando eu aprendi eu mesmo me produzir, eu ia para Recife fazer show e eu produzia de Belo Horizonte por telefone. Eu ligava para a empresa de outdoor, ligava para a empresa de televisão, ligava para a agência, fazia permuta para... Eu gravava um comercial para uma rede de lojas e ela me dava inserções na televisão para falar do meu jeito. Quando chegava lá, estava tudo pronto. E quando eu falava que eu fazia isso sozinho, ninguém acredita. É verdade. Aí eu conto tudo isso no livro. E é sempre um aprendizado, né? A gente está falando, então, olha aí, do Geraldo humorista, apresentador, escritor também. Agora tem palestrante também, que você é muito requisitado. Antes da pandemia, viajava muito, né, com suas palestras. Sim. Agora me fala uma coisa, e o Geraldo Magela, ator? Como que foi para você atuar? Inclusive tem o personagem, o Zé do Banjo, né, que ficou muito famoso, é muito conhecido até hoje. Queria que você contasse um pouco do processo de criação. O Zé do Banjo foi quando a Rádio Confidência mudou a programação, aí eles falaram, Magela, inventa uma voz de um carioca, vamos colocar o nome aí, Zé do Banjo. Quando eu fui num pagode que eles me chamaram, falei assim, você vai dar um show de banjo aqui? Eu falei, você podia me fazer uma gentileza? Me apresenta essa pessoa, que eu nem sabia o que era banjo. Depois que eu pus na minha mão, assim, que é um violão menorzinho, então eu só criei a voz do Zé do Alô, rapaziada, o samba do pagode. E apresentei o programa de pagode em Belo Horizonte, foi um dos mais ouvidos, foi na melhor época do samba, foi quando eu apresentei. E aí eu tirei proveito do programa e aprendi a produzir shows de pagode, trazia bandas do Rio de Janeiro, Neguinho da Beija-Flor, Grupo Raça, fazia promoções locais e as coisas foram acontecendo. Quando me chamaram para fazer a Escolinha do Barulho, o Zé do Banjo, mas o Zé do Banjo era eu. Eu simplesmente punha um boné pro lado, assim como se fosse um malandro, mas mudava um pouquinho a voz, mas era o Zé do Banjo. Depois, quando voltou a Escolinha, eu falei, ó, eu não quero ser Zé do Banjo mais não, agora vai ser Magela mesmo. Porque já era você ali, já era eu, então vou continuar como Magela. Geraldo, nosso programa de hoje está acabando já, meu Deus. Passou, a gente nem vê, né? Nem viu. Nem percebemos. Você está nas redes sociais, antes de terminar? O pessoal pode te acompanhar por lá? Sim, todo tecnológico. O YouTube, Magela Ceguinho, o Instagram também, Magela Ceguinho. Estou no TikTok com o Geraldo Magela, o Ceguinho, no Kawaii, o Ceguinho. E eu mesmo que edito os vídeos e coloco lá através de um programa de voz, né, que o celular está oferecendo. Então, tem um canal no YouTube, Acessibilidade Apple. É um grupo de cegos que voluntariamente, eles têm 4 linhas de transmissão, com quase 1000 cegos no Brasil inteiro. Que bacana. E eles mostram aplicativos que a gente usa, que lê texto, que lê rótulo, que lê dinheiro, é muita coisa. E facilita muito, né? Facilita demais, tá muito, muito bacana. Geraldo, muito obrigada por ter vindo aqui na TV Horizonte mais uma vez. Eu já havia conversado com você lá na época do Manhã da Piedade, aqui no Pra Você a primeira vez. Muito, muito sucesso para você. E deixe, para fechar a nossa conversa, deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Gostei muito da sua fala o tempo inteiro, falando de positividade, de foco, de determinação. Queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo. Lembre-se que eu tenho 80% a menos que você que está me vendo em qualquer parte do Brasil por ser cego. Mas eu faço dos 20 que sobram, ele transformar em 100. E eu lamento que muita gente não usa 20 dos 100 que tem disponível. Então, acredite mais em você. O seu sucesso depende mais de você. Pare de se vitimizar, de reclamar, de falar, porque eu estou aqui como esse exemplo e tantos outros que são absolutamente eficientes, mas que, por acaso, têm uma deficiência física. E a gente faz com que todo mundo esqueça. Né? Quem me vê no rádio, na televisão, vê que é um bom profissional que, por acaso, tem uma deficiência física. Assina embaixo. Depende muito de você.